Fala pessoal, tudo bem com vocês? Alessandro, seu professor de matemática, e hoje nós vamos prosseguir com a nossa preparação para a avaliação do SAEB. Se você é estudante do 9º ano, não deve perder essa aula. Vem comigo. Hoje nós estamos no descritor 19. Vamos ver o que esse descritor está querendo da gente aí, ó. Resolver problema com números naturais envolvendo diferentes significados das operações. Adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Pessoal, esse descritor é bem tranquilo. Nós vamos falar sobre os números naturais, né? Os números que a gente aprende naturalmente. 0, 1, 2, 3, ou seja, não vai ter número negativo, não vai ter número decimal, números com vírgula, não vai ter nada disso. São só os números naturais e vamos resolver problemas, né? Situações do nosso cotidiano que podem acontecer e que você precisa saber resolver. Então, é bem tranquilo e vamos para a prática da nossa aula de hoje. Questão número 1. Uma loja de roupas anunciou a seguinte promoção. Na compra de 3 peças, a de menor valor sai pela metade do preço. Aproveitando essa promoção, Amanda comprou 3 peças de roupas nos seguintes valores. Uma blusa, R$ 74, um short, R$ 89 e calça, R$ 130. O valor pago nessa compra por Amanda foi... Aí eu tenho 4 opções de valores aqui. O que eu tenho que voltar aqui nesse enunciado? Eu preciso entender qual é a promoção que está tendo aí, ó. A promoção diz o seguinte, se eu compro 3 peças de roupa, a mais barata, eu vou pagar só a metade por ela. Então eu tenho que analisar qual das 3 peças foi mais barata, pessoal. Olhando aqui na minha tabelinha, a blusa foi R$ 74, era o menor valor. E eu vou pagar 74? Claro que não, eu vou pagar a metade do valor, 50%. 50% de 74 é quanto? R$ 37. Pessoal, agora ficou muito fácil, é uma operação de adição. Então eu só tenho que somar os valores e descobrir quanto que a Amanda pagou lá no final dessa compra. Então ela pagou 130 pela calça, pagou 130. Pagou mais 89 pelo short? Pagou 89. Pagou 74 para a blusa? Não, pagou 37. Então 130 mais 89 mais 37, eu chego no valor de R$ 256. A alternativa D. Então, tá vendo? Precisa de atenção, você não pode simplesmente chegar e somar os valores, eu tenho que me atentar lá no enunciado da questão que me falava dessa promoção. Tá? Então, fazendo isso, eu consigo resolver tranquilamente esse probleminha aí de números naturais, tá bom? Bora para mais uma. Questão 2. Uma joalheria comprou 25 brincos folheados a ouro por R$ 2.540. Para lucrar 660 com a venda desses brincos, por quanto a joalheria deve vender cada brinco? Aí eu tenho as opções A, B, C e D. Então, o que eu estou procurando? Eu preciso descobrir quanto que eu tenho que vender cada brinco desse, para que no final, quando eu vender todos eles, eu além do capital que eu paguei, né, que foi R$ 2.540, eu ainda ganho R$ 660 de lucro. Tá certo? Então, vamos pensar. Qual o montante que eu tenho que ter ao todo? Eu tenho que ter ao todo 2.540 mais 660. Eu tenho que ter esse montante, depois que eu vender tudo, eu tenho que ter esse valor, que é para pagar o que eu comprei e ainda ganhar. Então, eu somando esses dois valores, no final, quando eu vender tudo, eu sei que eu tenho que ter R$ 3.200, tá? Então, para mim ter R$ 3.200, como que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor e vou dividir pelas unidades. São quantas unidades de brinco? 25. Então, eu pego 3.200, divido por 25. Quando eu faço essa operação, quanto que eu encontro? Eu encontro o valor de 128. Eu não estou falando de valores em reais, então eu descobri o quê? Que o valor de cada brinco tem que ser R$ 128. Por quê, professor? Porque 128 vezes 25 vai dar os 3.200 que eu tenho que ter no final da venda desses brincos. Viu como é fácil? Só prestar bastante atenção, fazer as operações corretamente e nós vamos chegar na alternativa correta, que é a alternativa B, tá bom? Bora lá para a questão número 3 de hoje. Para motivar os alunos no aprendizado das operações com números naturais, o professor propôs aos alunos a seguinte brincadeira. Ele escolhe um dos alunos voluntários para a brincadeira e pede para que o aluno pense de um número natural de 10 a 99. A seguir, o professor pede para o aluno fazer sucessivamente as seguintes operações.
Então vamos lá. Pegou um aluno aleatório lá, pensa de um número de 10 a 99. Você pode fazer isso em casa também. Pensou no número, aí vocês vão, depois que a pessoa pensou, você pede ela para fazer o seguinte, ó. Número 1, primeira coisa que eu vou pedir para ele fazer é somar o número 6 ao número que ele pensou. Pode ser qualquer número, viu, gente? Depois que ele fez essa soma, pede ele para multiplicar o resultado por 2. Terceiro passo, fez a multiplicação, pega o resultado da multiplicação e subtrair 10 deste resultado, do resultado obtido. E, por fim, informar o valor encontrado ao professor. Vocês entenderam? Você não vai falar o número que você pensou. Você vai falar, vai fazer as operações do que o professor pediu com o seu número e dar o resultado final só para o professor. Então vamos ver o que mais tem nessa questão. Alguns segundos após, o professor adivinha o número pensado pelo aluno. Mariana participa da brincadeira e, após efetuar as operações pedidas pelo professor, informa ter encontrado o número 62. Então, ela fez lá e informou para o professor que achou 62. E aí, o que ele quer saber? A soma dos algarismos do número pensado por Mariana. Então, na verdade, essa questão, gente, ela não quer o número que Mariana pensou, mas sim a soma dos algarismos. Mas eu só consigo isso se eu descobrir que número que Mariana pensou. Então, vamos aprender como que você vai fazer isso. Para você descobrir qual o número que a pessoa que você pediu pensou, no caso aqui nós estamos descobrindo o número de Mariana, tá bom? Mas você pode pedir quem você quiser aí para pensar nesse número. O que você vai fazer? Nós vamos seguir as opções inversas que o professor pediu para ela fazer, daquelas operações, e de trás para frente também, tá? Então, o inverso de mais, menos, de multiplicação, divisão. Só que a gente vai seguir os passos ao contrário. Por último, o professor pediu para ela subtrair 10 ao resultado, não foi assim? Só que aí, como ela informou o número 62, você vai pedir para ela somar, em vez de diminuir, você vai pedir ela para somar. 62 mais 10, achou 72. O segundo passo que o professor pediu foi que ela multiplicasse por 2. Você vai pedir o quê? Para que a pessoa divida o número por 2. Então, eu tenho 72, divido por 2, eu achei o número 36. E a primeira coisa que o professor tinha pedido é para que ela somasse por 6. Você vai pedir o quê? Para subtrair, para tirar 6. Então, eu tenho 36 menos 6. Que número que eu achei, pessoal? Eu achei o número 30. Então, o número 30 foi o número que Mariana pensou. Então, quando você fizer com alguém aí, você vai achar o número que ela pensou, seguindo esses passos. Só que a minha questão não tem a opção 30. Por que não tem? Porque a minha questão pede a soma dos algarismos. Quais são os algarismos que formam o número 30? 3 e 0. Então, eu somo 3 mais 0. 3 mais 0 é igual a 3. Então, neste caso, por mais que tenha uma brincadeira envolvida, eu tenho uma operação no final que eu preciso me atentar. Tá bom? Então, a alternativa correta aí seria o quê? A alternativa D, número 3. Certo, pessoal? Pessoal, pega essa brincadeira, faça um treino, é bom para você treinar as operações também. E é muito bacana, as pessoas se surpreendem muito, tá certo? Espero ter conseguido ajudar vocês e já vou te pedir para assistir a minha próxima aula para que você consiga se sair muito bem na nossa avaliação. Até a próxima! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alessandro, seu professor de matemática, e estou aqui para te preparar para a avaliação do SAEB, tá certo? Hoje nós vamos falar do descritor 23. Então vamos lá. Descritor 23. Identificar frações equivalentes. Então, pessoal, esse descritor é bem tranquilo. Eu preciso saber o que é uma fração equivalente. Pessoal, uma fração equivalente é aquela fração que representa a mesma quantidade da outra. Então, a gente expressa ela por números diferentes, mas, lembrando que toda fração é uma divisão, quando eu faço essa divisão, eu acho o mesmo resultado. Eu até já falei isso com vocês em algumas aulas anteriores. Por exemplo, se eu tenho 24 dividido por 6, eu tenho quanto? Eu acho 4, ou seja, 24 sobre 6, certo? Para me achar uma fração equivalente a ela, eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Ó. 12 sobre 3. É como se eu estivesse simplificando essa fração. Então, quando eu simplifico 24, 6
por 2, eu acho 12 sobre 3. Quanto que é 12 dividido por 3, pessoal? 4. Não deu o mesmo resultado? E 4 sobre 1 também é 4. Então, aí, pessoal, eu tenho uma fração equivalente. Então, essas três frações, elas são equivalentes. Porque na divisão do numerador pelo denominador, eu encontro o mesmo resultado. Este exemplo que eu dei para vocês foi exemplo de frações impróprias. E as frações próprias, onde o numerador é menor do que o denominador? Também é possível identificar as frações equivalentes. Por exemplo, eu tenho 6 sobre 24 avos. 6 sobre 24. Quando eu simplifico essa fração por 2, por exemplo, 6 dividido por 2 eu acho 3. 24 dividido por 2 eu acho 12. 3 sobre 12 avos. Mas e se eu dividir 3 por 12? Eu vou achar o mesmo resultado da divisão de 6 por 24. E qual que é esse resultado? 0,25. Ainda tem mais fração equivalente. 1 sobre 4. 1 dividido por 4, 0,25. Então, quando o resultado da divisão dá igual, é uma fração equivalente. Então, não é difícil, eu preciso só saber trabalhar com esses números decimais, né? Saber fazer a operação de divisão certinho, para que eu não tenha problema com esse descritor. Vamos para uns exemplos que eu trouxe para vocês que vai te ajudar. Questão número 1. Observe o quadrinho a seguir e assinale a opção que conclui corretamente a discussão do casal. Então, eu tenho uma discussão ali, ó. Só vou lhe dar 4 décimos do meu 13º salário para as suas compras de Natal. O marido falou, não é isso? Agora vamos ver o que a esposa respondeu lá. Nada disso. Quero 6 quinzeavos, ou seja, 6 sobre 15 desse dinheiro. E aí, pessoal? Vamos ver as alternativas. Letra A. Essa discussão é inútil, pois as quantias são iguais. Ele está com a razão, pois ela quer muito mais dinheiro do que ele ofereceu. Ela está com a razão, pois ele está oferecendo muito pouco dinheiro. Essa discussão é inútil, pois ela está pedindo uma quantia inferior ao que ele está oferecendo. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer ou uma simplificação, o ideal mesmo é que eu faça uma divisão. Então, eu vou fazer logo uma divisão dessas frações para a gente ver o resultado dessa divisão. Dá para simplificar? Dá também, pode ser que a gente chegue numa mesma fração. Então, vamos analisar a primeira divisão. 4 dividido por 10. Dá quanto, pessoal? 0,4 décimos, não é assim? Então, o marido está oferecendo 0,4. Vamos guardar esse número aí. E quanto que ela quer? Ela quer 6 sobre 15 avos. Então, vamos fazer a divisão de 6 por 15? 6 dividido por 15, pessoal, também deu 0,4. Então, neste caso, eu descobri o quê? Que o que ele está oferecendo para ela é justamente o que ela quer. Vocês estão vendo? Então, se você não entende que é equivalente, você acaba tendo uma discussão inútil. Então, a alternativa correta seria a letra A. Essa discussão é inútil, pois as quantias são iguais. Pessoal, como a gente está falando de fração irredutível, se a gente fosse simplificar essas duas frações, também era possível, tá? Eu quis mostrar um caminho mais rápido. Por exemplo, eu tenho 4 décimos. Então, eu vou simplificar por quanto? Qual o divisor que é divisor de 4 e também de 10? O 2. Quando eu divido 4 por 2, eu tenho 2 sobre 5. Não é assim? 10 por 2, 5. 4 por 2, 2. 2 sobre 5. Tá certo? 2 sobre 5, pessoal, também dá 0,4. Dá para simplificar essa fração? Não dá mais, porque 2 e 5 não tem divisor em comum. Pessoal, então agora a gente vai achar a fração irredutível de 6 sobre 15 avos. Tudo bem? Então, por que eu posso simplificar o 6 e o 15? Ou seja, um divisor em comum. O 2 não dá, porque 15 não é dividido por 2. Mas por 3 é possível. Então, quando eu divido 6 por 3, eu encontro quanto, pessoal? 2. E quando eu divido 15 por 3, eu encontro 5. Então, eu encontrei a fração 2/5. O mesmo que aconteceu com a fração lá do marido, né, do esposo. Então, elas chegaram numa forma irredutível, porque 2 e o 5, eles não têm mais divisor em comum. Deu para compreender? Quando eu divido 2 por 5, eu vou encontrar 0,4 do mesmo jeito. Então, você pode fazer por esse caminho de simplificando, ou você pode simplesmente dividir de vez, lá de início, para encontrar o resultado. Mas, de qualquer maneira, essa discussão foi inútil, tá certo? Alternativa A. Bora para a próxima. Questão número 2.
o número que substitui a interrogação no quadro de forma que as duas frações sejam equivalentes é. Tá vendo aí, pessoal? Essa questão tem aí num quadro, nós temos a fração 15 sobre 60, né? 15 sobre 60 avos, igual a interrogação sobre 4. O que ele quer? Ele quer que essas frações sejam equivalentes, ou seja, quando eu dividir o numerador pelo denominador, de cima pelo de baixo, né, assim, eu encontro o mesmo resultado. Certo? O que eu tenho que fazer? O ideal é que eu ache uma fração que seja equivalente a isso aí. Então, qual a melhor maneira? Eu prefiro ir fazendo a simplificação dessa fração. Então, vamos primeiro procurar lá em 15 de 60 um divisor em comum. Então, 15 dá para dividir por 2? Não dá. 60 daria, mas o 15 não dá, então eu descarto, porque a divisão tem que ser em comum, tem que ser para os dois números. 15 e 60 dá para dividir por 3? Dá. Ó, que bacana. Então, já vamos reduzir isso aí, ó. Então, 15 sobre 60, dividindo os dois números por 3, eu vou encontrar o quê? 15 dividido por 3, 5. 60 dividido por 3, 20. Resolveu o meu problema? Ainda não. Por quê? No meu denominador da segunda fração, que está com a interrogação no numerador, eu tenho um 4. Eu preciso chegar no 4. Mas vamos analisar. Eu tenho aqui 5 sobre 20 avos, certo? Ainda dá para simplificar? Opa, dá para simplificar. Então, toda fração que eu for encontrando, eu sei que ela é equivalente à primeira, à minha fração de origem. Então, vamos lá. 5 dá por 5 e 20 também dá por 5, tá? Então, vamos dividir por 5. 5 dividido por 5, 1. E 20 dividido por 5, 4. Pessoal, acabo de descobrir o que estava faltando. Qual o número que eu posso colocar lá na interrogação? O número que eu posso colocar na interrogação é o número 1. Porque 15 divididos por 60 é a mesma coisa de 1 dividido por 4. Tá certo? Então, você fazendo essa divisão, você vai achar quanto? 0,25. Tudo bem? Ficou tranquilo? Espero que sim. Pessoal, por hoje eu vou ficar por aqui, mas eu te espero na minha próxima aula. E se você está se preparando para o SAEB, eu indico que você não perca. Estou te esperando. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alessandro, seu professor de matemática. Estamos aqui para nos preparar para a avaliação do SAEB. Você, estudante do 9º ano, assista essa aula até o final. Pessoal, hoje nós vamos falar do descritor 25. Então vamos lá conhecer qual a habilidade esse descritor quer da gente, tudo bem? Descritor 25. Efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais. Adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Veja bem, na verdade, nós vamos trabalhar com as operações básicas envolvendo os números racionais. Quais são os números racionais mesmo, professor? Números racionais, aqueles números que podem ser escritos em forma de fração. E ele inclui os números naturais, os números inteiros, tá certo? As dízimas periódicas. Mas isso a gente vai entender melhor quando a gente começar a operar com esses números. Então, vamos lá para a nossa primeira questão de hoje. Questão número 1. Na resolução das operações indicadas em 2,52 mais 0,6 menos 0,12, obtém-se. Temos a opção A, B, C, D, 1, 2, 3 e 4. Veja bem, nessa operação nós vamos trabalhar com adição e subtração. Só que qual é o diferencial? O diferencial é que nós estamos trabalhando com os números racionais. Ou seja, neste caso está aparecendo números com casas decimais. E aí eu preciso saber a organização. Como eu tenho uma adição e uma subtração, eu vou optar em resolver a adição primeiramente. Tudo bem? Então, quando eu for armar essa adição, eu tenho que tomar um certo cuidado. Qual cuidado, professor? Na hora de armar essa operação, eu preciso organizar
vírgula embaixo de vírgula. Vocês observam bem que o 2,52 possui duas casas decimais após a vírgula. E o 0,6 apenas uma casa decimal. E no 2,52 eu tenho 2 como número inteiro. E na parte de 0,6 eu não tenho a parte inteira, mas eu tenho um zero. Então eu preciso me organizar, colocar a vírgula embaixo de vírgula para que eu possa fazer essa operação corretamente. Vamos lá? Armando aqui eu tenho 2,52 mais 0,6. Quando eu vou somar, eu não tenho ninguém para somar com o meu primeiro 2 que está à direita, então eu vou conservar. Quando eu faço a soma de 5 por 6, eu obtenho o resultado número 11. Eu mantenho um, né? E elevo o outro, um lá para cima do 2, que está na minha parte inteira. Resolvendo tudo isso, eu tenho 3,12. Está vendo o cuidado de colocar vírgula embaixo de vírgula? Se você não tivesse feito isso, tivesse colocado o seu 6 lá embaixo do meu primeiro 2 à direita, eu teria uma resposta totalmente diferente da que eu obtive. Então, tem que tomar cuidado e se atentar a isso aí. Terminei, professor? Ainda não. Eu agora vou fazer a minha operação de subtração com o total dessa adição. Tudo bem? Mesma coisa para subtração. Colocar vírgula embaixo de vírgula. Vai ficar como? 3,12 menos 0,12. O que aconteceu, pessoal? Eu tenho 2 menos 2, que deu 0, 1 menos 1, que deu 0, desci a vírgula e tenho 3 menos 0, que dá 3. Então, deu 3,00. Pessoal, no número decimal, os zeros à direita da vírgula não vai fazer diferença. Ou seja, nós vamos ter a resposta alternativa C, o número 3, que é um número inteiro e que também é um número racional. Deu para entender? Então, a gente trabalhou com números racionais, chegou no resultado de um número inteiro, que também é um número racional. Tá? Então, a gente precisa se atentar a isso aí. Vamos lá, que eu tenho mais uma questão para hoje. Questão número 2 de hoje. O valor da seguinte expressão numérica é... Vou mostrar para vocês aí a minha expressão. Agora eu estou trabalhando com frações. Eu tenho 2 sobre 5, ou 2 quintos, menos 1 décimo, mais 0,2, ou 1 sobre 10, né, pessoal? Resumindo, eu tenho uma operação, só que agora os números apareceram para mim, os números racionais, eles apareceram em forma de fração. Apareceu 2 em forma de fração e 1 em forma decimal. E agora, professor? Pessoal, eu tenho que lembrar da regrinha de operações com frações. Na adição e na subtração, o que eu olho? O meu denominador, a parte de baixo. A parte de baixo é diferente. Então, se a parte de baixo é diferente, eu preciso igualar. Ah, igualar como, professor? Vou colocar um número lá aleatório? Não. Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum dos meus denominadores. E quem são meus denominadores ali, pessoal? Nós temos o número 5 e 10. Eu vou fazer a demonstração para vocês de como se tira o mínimo múltiplo comum. Então, se você esqueceu, agora você vai lembrar comigo, tá bom? Então, vou demonstrar aqui para vocês. Eu coloco 5, separo com uma vírgula e escrevo o número 10. Vamos colocar ali um traço para a gente dividir isso aí. Então, mínimo múltiplo comum, nós vamos fazer uma divisão desses números. Por quem? A gente começa a fazer essa divisão pelos números primos, do menor para o maior, para que você tenha uma ordem mais tranquila, para que você consiga resolver e achar o resultado esperado, tudo bem? Então, eu vou olhar qual o menor divisor de 5 e de 10. O 1 não conta, né, pessoal? Então, dos números primos, o menor divisor de 5 e 10, nós temos o número 2. Mas, professor, o 5 não dá para dividir por 2, não tem problema. Eu conservo o 5 e faço o quê? Pego 10 e divido por 2. 10 dividido por 2 é 5. Então, agora eu tenho o número 5 e o número 5. Neste caso, eles só podem ser divididos por ele mesmo, pelo 5, que também é um número primo. Então, quando eu divido 5 e 5, eu chego ao esperado, que é chegar a resposta 1 dos dois números. A divisão não tem mais por onde seguir. Então, neste caso, eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso dividir por mais ninguém, eu só preciso multiplicar os meus números primos lá que eu utilizei. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 5, que vai ser quanto? Vai ser 10. Então, a partir de agora, os meus denominadores vão ser 10. Terminou, professor? Não, tem que ter um pouquinho de calma,
colocar 10 embaixo de todos os denominadores, lembrando que na minha expressão eu tenho um 0,2 que não tem denominador. Então eu vou considerar o denominador dele como 1. Se não tem denominador, o denominador dele é 1. Tudo bem? Então eu tenho uma subtração e uma adição. O que eu faço? Coloco, né? Vou colocar nos meus 3 denominadores o número 10 e vou fazer o quê? Dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador, tá bom? Então vamos lá. 10 dividido por 5, eu tenho 2. 2 vezes 2, eu tenho 4, correto? Vou manter o meu sinalzinho aqui de menos, né? De subtração e vou continuar. 10 dividido por 10 é quanto, pessoal? É 1. E 1 vezes 1? Continuo com 1, correto? Vou manter o meu sinal de adição e estou indo lá para aquele meu 0,2 que não tem denominador. Se não tem, eu não posso esquecer que o denominador dele é 1. Vamos lá, então. 10 dividido por 1 é 10. E 10 vezes 0,2? 10 vezes 0,2 é igual a 2, pessoal. Agora, como eu igualei os meus denominadores, eu consegui lá o meu novo resultado para os meus numeradores, eu posso operar corretamente, porque na adição e subtração de frações, quando o denominador é igual, a gente só conserva. Então, eu vou conservar o 10 e vou trabalhar lá só com o meu numerador. Então, vamos lá, pessoal. 4 menos 1, 3. E 3 mais 2, 5. Então, o que eu tenho até agora? Eu tenho 5 décimos. Ah, professor, mas não tem essa opção de resposta. Tranquilo. Eu tenho 5 décimos que eu posso simplificar, porque eu tenho um divisor em comum entre o 5 e o 10. Qual o maior número que eu consigo dividir o 5 e que eu também consigo dividir o 10? O próprio número 5. Então, dividindo 5 por 5, eu tenho quanto? 1. E 10 por 5, eu tenho 2. Logo, eu tenho uma fração meio, 1 sobre 2. Ou seja, a minha alternativa correta vai ser a alternativa B. Entenderam? Então, continue praticando as operações com frações, porque é muito importante, tem bastante regrinha para a gente memorizar, tá bom? Vamos embora para a nossa última questão de hoje? Questão número 3. A professora de Paulo pediu-lhe que resolvesse a seguinte expressão. 0,2 mais 0,8 ao quadrado mais, entre parênteses, 0,25 mais 2,75, fechou o parênteses e dividiu por 3. O resultado dessa expressão encontrada por Paulo é igual a... E aí eu tenho as minhas 4 opções. Então, pessoal, não vou nem tentar adivinhar, né? Isso aqui não é uma questão de adivinhar ou de dedução. Eu tenho que fazer a operação, tá certo? Então, o que eu vou ter que fazer? Pegar a minha expressão numérica e lembrar, eu já passei isso para vocês na aula anterior. Do que eu resolvo primeiro numa expressão numérica? Essa expressão eu tenho potenciação, eu tenho divisão, eu tenho parênteses, né? Então, se eu tenho esses símbolos, eu tenho que lembrar o que eu resolvo primeiro. Neste caso, o que eu vou resolver primeiro, pessoal? Primeiro eu vou resolver o que está dentro dos parênteses. Tá, professor, mas o que eu faço com o resto? Eu vou copiar tudo novamente e vou focar só lá dentro dos parênteses. Poderia resolver algumas coisas antes, professor? Até poderia. Mas vamos fazer passo a passo para que você não se confunda. Tá bom? Então, eu vou manter o meu 0,2 mais o meu 0,8 ao quadrado, mas aí agora eu vou resolver o que está dentro do parênteses. Tudo bem? O que eu tenho dentro dos parênteses? 0,25 mais 2,75. Quando eu faço essa operação, lembra de colocar vírgula embaixo de vírgula, senão vai dar errado. Resolvendo isso aí, eu tenho o quê? Eu tenho o número 3. Então, eu vou colocar o número 3 e vou manter o meu dividido por 3. Então, vamos ver o que a gente tem agora nessa linha dessa expressão numérica. Então, eu fiquei com o seguinte resultado. 0,2 mais 0,8 ao quadrado mais 3 dividido por 3. E agora, professor, o que eu resolvo? Na ordem que eu ensinei para vocês da minha aula, eu ensinei para vocês que o importante agora é resolver potenciação e radiciação. Nós só temos potência. Professor, dá para resolver mais coisas? Daria, mas não vamos fazer passo a passo. Vamos resolver somente a potência. Então, eu vou manter novamente 0,2 mais. Pessoal, quanto que é 0,8 elevado ao quadrado? 8 ao quadrado não é 64? No caso do 0,8 ao quadrado, eu vou manter o 0 e vou ficar 0,64.
mais 3 dividido por 3. Pronto, já passamos mais uma etapa. O que temos agora? 0,2 mais 0,64 mais 3 dividido por 3. Professor, vou para onde? Divisão e multiplicação. Como eu só tenho divisão, vamos para a divisão. Sempre deixa para o final a adição e subtração. Tudo bem? Então vamos resolver só a divisão agora. Vamos lá? Ficou como? 0,2 mais 0,64 mais 3 dividido por 3 é quanto, pessoal? Não é 1? Então agora eu tenho o número 1. Agora eu tenho só uma adição. Ou eu posso resolver tudo direto, porque é adição, ou eu posso operar com 2 números e depois com outro. Vamos resolver passo a passo. Então vamos lá nos números decimais. 0,2 mais 0,64. Pessoal, muito cuidado com isso. Porque o que acontece? Quando eu pego 0,2, coloco lá para mim fazer minha operação, e eu não tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula, o meu 2 vai somar com o 6. Então as pessoas se confundem e somam o 2 com 4. Aí ia falar que era 0,66. Então não é, tá bom? Então 0,2 mais 0,64, então eu tenho 2 décimos com 6 décimos. Então eu tenho 8 décimos. Então ficou 0,84 mais 1. Somando isso aí para a gente fechar, nós achamos quem? 0,84 mais 1, que dá 1,84, que é a minha alternativa D. Tá vendo aí? Então é isso, pessoal. Esse descritor, a gente vai trabalhar com as nossas operações, que a gente já tem hábito de trabalhar. E se você ainda não tem hábito de trabalhar, vamos praticar, para a gente saber nessas sequências o que fazer primeiro. E vamos tomar cuidado com a operação dos números racionais, porque eles podem aparecer em forma de fração, em números decimais, como números inteiros. Mas tomando cuidado, a gente vai fazer isso tranquilamente, tudo bem? Não deixe de assistir as minhas próximas aulas, porque eu estou te esperando. Até lá! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alessandro, seu professor de matemática. Estou aqui para te preparar para a nossa avaliação do SAEB. Você, estudante do 9º ano, vai ficar comigo até o final, tudo bem? Vem comigo. Descritor 27. Efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais. Pessoal, vamos entender qual habilidade esse descritor está querendo da gente. Então, a gente fala de radicais, né? E a gente fala de valores aproximados. Então, peraí, para me entender um valor aproximado de um radical, eu preciso entender lá direitinho, né, a nossa raiz quadrada, né, a nossa operação de radiciação, como que ocorre, né, uma operação de radiciação. Então, vamos lembrar. Inicialmente, a gente sabe que a nossa radiciação é o método inverso da potenciação. Então, a potenciação, se eu tenho 3 elevado a 2, eu repito a base. No caso da radiciação, é ao contrário. Eu tenho que procurar o número que, multiplicado por ele mesmo, eu encontro lá o pessoal que está lá no radicando. Eu vou até mostrar para vocês a nomenclatura aqui, ó. Então, quem está lá dentro chama radicando. Quem está lá para o lado de fora é o nosso índice. E o símbolo, né, é o nosso símbolo do radical, que a gente chama popularmente de raiz quadrada. Não é assim? Só que não tem só raiz quadrada, existe raiz cúbica, raiz quinta, raiz sexta e assim por diante. Mas eu preciso só entender uma coisa. Como que eu vou achar um valor aproximado? Então eu trouxe um exemplo aqui para vocês, para que a gente possa entender melhor, para a gente conseguir ir lá para as nossas questões. Eu trouxe aqui raiz quadrada de 9. Quem lembra qual é a raiz quadrada de 9? Como que eu acho a raiz quadrada de 9? É um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 9. Qual número vezes ele mesmo que dá 9, pessoal? Então, é o número 3, né? Então, eu falo que 9 é um quadrado perfeito, porque 3 vezes 3 é 9. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Tranquilo? E no caso do número 16, qual que é a raiz quadrada do número 16? É o número 4. Por quê, professor? Porque 4 vezes 4 é 16. Tá aí. Então, a gente só está lembrando, né, se você tinha esquecido, como que é uma raiz quadrada. Tá, professor, tudo bem. Mas como é que eu vou saber uma raiz aproximada? Veja bem, pessoal. Se eu tenho lá um número entre o 9 e o número 16, por exemplo, raiz quadrada de 10.
Não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo vai dar 10. Mas eu sei o quê? O que eu posso afirmar de uma raiz quadrada de 10, de 11, 12, 13, 14 e 15, que são esses números que estão entre as raízes, né? Os meus números inteiros que está entre essas duas raízes. Eu tenho do 9 até o 16, eu tenho 10 até o 15. Então, vamos procurar a raiz quadrada desse pessoal. Eu sei que sempre vai ser o número acima do 3 e abaixo do 4. Então, ou seja, vai ser um número decimal, porque ele não tem raiz exata. Então, vai ser 3, alguma coisa. 3,3, 3,4, 3,5 e assim por diante. Só que nunca vai chegar no 4, porque eu sei que o 9, a raiz quadrada do 9 é o 3, e a raiz quadrada do 16 é o 4. Então, todos os números do 9 até o 16 que não são quadrados perfeitos, a raiz quadrada dele vai ser sempre 3, alguma coisa, porque eles nunca vão chegar em 4. Então, isso é um valor aproximado de uma raiz. Então, eu tendo essa noção, né, quando eu pedir uma raiz de um número que não é uma raiz quadrada exata, eu tenho que saber onde qual quadrado perfeito esse número está entre. Tipo, a raiz quadrada de 26. Aí eu penso, então, o número 25 tem a raiz quadrada, que é o 5. Depois do 25 eu só tenho o número 36, que é o 6. Então, a raiz, por exemplo, do número 26 vai ser 5 vezes alguma coisa. Então, é só a gente atentar a esses detalhes, tá bom? Vamos embora para a prática para a gente ver se a gente vai sair bem nisso aí, tá? Primeira questão de hoje. Um número natural x que satisfaz a desigualdade. Então, eu tenho aqui, ó, pessoal, x é maior do que a raiz quadrada de 49 e x é menor do que a raiz quadrada de 100. Aí eu tenho as opções, letra A, 6, letra B, 8, letra C, 10 e letra D, 50. Pessoal, a melhor maneira para você conseguir ler, eu sei que 49 ele tem uma raiz quadrada, exata, né? Ele é um quadrado perfeito e o número 100 também. Então, para que eu consiga ler essa expressão de uma forma melhor, é melhor que eu resolva isso aí. Então, qual que é a raiz quadrada de 49? A raiz quadrada de 49 é o número 7. Se eu começar a ler do 7 até eu chegar no x, eu leio que 7 é menor do que x, né? E x é menor do que 10, porque 10 vai ser a raiz quadrada de 100. Ou eu posso ler que eu estou procurando um número x que seja maior do que 7 e menor do que 10. Eu só estou trabalhando ali em opções com números inteiros, pessoal. Agora ficou muito fácil. Ó. Qual número que é maior do que 7 e que é menor do que 10? Seria quais números? Seria o 8 e o 9. Só que nas minhas opções eu não tenho 9, pessoal. Eu só tenho a opção B, que fala ali que é o número 8. Então, o número que satisfaz essa desigualdade seria qual? O número 8, a opção B. Compreenderam? Então, eu procurei ali um número que satisfaz, ou seja, é um número aproximado. Não está falando de um número exato. Ele achou o número 8, poderia ser o número 9. Tudo bem? Então, vamos embora para mais um. Questão número 2. O valor da raiz quadrada de 2 está localizado entre opção A, 0 e 1, opção B, 1 e 2, opção C, 2 e 3, ou opção D, 3 e 4. Pessoal, e agora também a gente vai trabalhar com valores aproximados. Por quê, professor? Como assim? Pessoal, veja bem. O número 2, ele não é um quadrado perfeito, ele não tem uma raiz exata. Tudo bem, não tem problema nenhum. Qual o número entre ele que tem raiz quadrada? Para que a gente possa entender e conseguir localizar ele ali. Então, eu sei que o 1 tem raiz quadrada, porque qual que é a raiz quadrada de 1? É 1. E o 4? Qual que é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. Então, o que eu descobri? Se a raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 4 é 2, onde esse número nosso pode estar localizado? Ele só pode estar localizado entre o 1 e o 2, ou seja, ele está entre. Ele não pode ser nem 1 nem 2, mas entre ele pode. Entenderam? Então, o que eu busquei? Eu busquei os quadrados perfeitos que estão entre esse número 2, também serviria para o número 3, se fosse o caso, sobre a raiz quadrada de 3, mas aí na nossa questão está pedindo a raiz quadrada de 2, eu sei que ele vai estar onde? Entre o 1 e o 2, igualzinho eu ensinei vocês nos meus exemplos, tá bom? Tem mais uma questão para hoje.
Questão número 3. Para ir do ponto A ao ponto B, tomar um lanche, Carlos calculou que deverá andar raiz quadrada de 1.800 metros. E agora, pessoal? Isso quer dizer o quê? Deverá caminhar mais de. Eu trouxe 4 opções. 41 metros, 48 metros, 50 metros ou 60 metros. Pessoal, eu olhando aqui, eu vejo um desenho de um quadrado, né? Que tem a medida de 30 metros. E aí, eu já me arremeto logo para quê? Para um teorema de Pitágoras. Professor, mas eu vou ter que usar teorema de Pitágoras nesse descritor? Não, pessoal, porque a hipotenusa aqui ele já deu a medida, é raiz quadrada de 1.800. Então, o que eu tenho que desvendar? Eu tenho que desvendar o seguinte. Pessoal, a gente precisa atentar ao enunciado dessa questão. Eu tenho uma observação lá. Qual é a observação que eu tenho? Tem uma observação que diz o seguinte, ó, considere raiz quadrada de 2 aproximadamente igual a 1,4. Ou seja, em algum momento dessa questão, eu vou precisar substituir essa raiz quadrada de 2 por 1,4. Vamos ver. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber quantos metros. Eu não tenho opção em raiz quadrada. E eu sei também já de cara que 1.800 não tem raiz quadrada exata. Não tem. E aí, qual a minha alternativa? Então, eu, na verdade, pessoal, eu vou fazer uma simplificação, né? O que eu tenho? Eu tenho raiz quadrada de 1.800. Mas veja bem, ó, vê se vocês lembram disso. 1.800 não é a mesma coisa de 2 vezes 900? Por que isso, professor? Pessoal, viu lá que vai precisar de uma raiz quadrada de 2? 2 vezes 900 não é 1.800? E 900 tem raiz quadrada. Então, lembra daquela coisa? Você resolve o que tem raiz, coloca lá para fora e vai manter só o que não tem raiz. E aí a gente vai desvendar essa questão. Então, vamos lá? Vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 1.800 é a mesma coisa de raiz quadrada de 2 vezes 900. Opa, qual que é a raiz quadrada de 900? Então, eu vou resolver, né? Então, a raiz quadrada de 900 é 30. Então, ele foi para fora do radical. Então, vai ficar como? 30 vezes raiz quadrada de 2, porque 2 eu não tenho uma raiz exata. Opa, minha questão falou lá para mim considerar a raiz quadrada de 2 igual a 1,4, ou seja, aproximadamente 1,4, correto? Então, no lugar da raiz quadrada de 2, eu vou considerar 1,4. E aí eu vou fazer a multiplicação de 30 vezes 1,4. Quando eu faço isso, eu vou chegar nesse resultado aqui, ó. Eu cheguei no resultado 42. Mas fala, mas professor, não tem essa opção. A opção que o senhor trouxe foi 41, 48, 50 e 60. Mas o que é que o enunciado quer? Isso quer dizer que deverá caminhar mais de... Ele vai caminhar mais de 41 metros. Tá certo? Porque ele vai caminhar 42 metros. Ele vai caminhar mais de 48? Claro que não, né, pessoal? Então, a opção correta seria a alternativa A. Ele vai caminhar mais de 41 metros. Tudo bem? Pessoal, por hoje eu vou ficar por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Não deixe de acompanhar as nossas próximas aulas, porque a gente vai precisar entender de todos os nossos descritores. Tudo bem? Eu vou ficar te esperando. Até a próxima. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Alessandro, eu sou professor de matemática e hoje nós vamos continuar com a nossa preparação para a avaliação do SAEB. Você, estudante do 9º ano, eu recomendo que você fique comigo até o final para que a gente entenda direitinho a habilidade que esse descritor vai exigir de você. Vamos lá? Descritor 29. Resolver problema que envolva variações proporcionais diretas ou inversas entre grandezas. Pessoal, esse descritor nada mais é do que a gente ver se uma grandeza ela é proporcional, se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Como assim, professor? Grandezas? Pessoal, quando a gente fala de grandezas, é algo que a gente pode medir, que a gente pode calcular. Um exemplo simples aqui para vocês. Uma impressora, ela pode imprimir 10 páginas por minuto.
Se eu dobrar esse tempo para 20 minutos, o que vai acontecer? Vai dobrar também a quantidade de folhas impressas, não é mesmo? Então, a gente tem aí grandezas que são diretamente proporcional. Por quê? Eu aumento o tempo, automaticamente eu aumento o quê? Eu aumento a quantidade de cópia. Ah, professor, mas isso é óbvio. É, pessoal, mas nem sempre isso acontece. Algumas vezes você aumenta uma coisa e a outra diminui. Pessoal, outro exemplo bem fácil que vocês vão entender tranquilamente. Presta atenção. Se você aumenta a sua velocidade para fazer um determinado percurso, então eu aumentei a minha velocidade, eu vou chegar lá em menos tempo. E se eu diminuo a minha velocidade, eu vou gastar mais tempo. Então, vocês observaram? Uma coisa aumentou, a outra diminuiu. Uma diminuiu, a outra aumentou. Quando isso acontece, a gente está falando de grandezas inversamente proporcional. Então, para a gente resolver questões desse tipo, eu trouxe alguns exemplos para que vocês possam entender melhor como arma essa questão, a gente monta uma razão de um pelo outro, tá bom? Então, nos exemplos de hoje, vai ser bem tranquilo para que você entenda melhor isso aí. Questão número 1 de hoje. Em uma embalagem de um biscoito recheado consta que, em cada 90 gramas de biscoito, há 15 gramas de açúcar. Evandro comprou um pacote deste mesmo biscoito, porém com 150 gramas. Quantas gramas de açúcar contém este pacote de biscoito recheado? Pessoal, vamos fazer uma análise. O que eu tinha? Eu tinha um biscoito que pesava 90 gramas e que tinha 15 gramas de açúcar. Agora, eu quero comprar um pacote de biscoito com 150 gramas e que eu sei que esse açúcar vai fazer o quê? Vai aumentar ou vai diminuir? A açúcar também vai aumentar, né, pessoal? Se eu aumentei o peso do meu biscoito, meu açúcar aumenta também, não é assim? Então, quanto mais quantidade eu fabricar, mais açúcar eu vou utilizar. Certo. O que significa isso, professor? Que nós estamos falando de grandezas diretamente proporcional. A nossa primeira grandeza é o peso. Então, eu coloco ali. Eu tenho um peso de 90 inicial e logo embaixo eu tenho um peso de 150 gramas, né? Se você quiser colocar o gramas aí, pode colocar também. E qual a outra grandeza? A gente está falando do peso do açúcar. E qual que é o peso de açúcar? Então, para 90, eu tenho 15. E para 150, eu não sei, eu posso chamar de X. Montei meu esqueminha, vou fazer a multiplicação cruzada, lembrando que eu estou procurando o valor de X e resolver através dessa proporção aí, tá bom? Então, vamos lá. 90 vezes X, 90X. 150 vezes 15, 2.250. Agora é uma equação de primeiro grau. O que eu faço com a equação? Eu tenho que isolar a minha variável, ou seja, nós vamos isolar a pessoa que eu estou procurando. Eu estou procurando o peso da açúcar, que neste caso está sendo representado pela letra X. Então, eu vou isolar o meu X e eu tenho que X é igual a 2.250 dividido por 90, certo? 2.250 dividido por 90, se você fez o cálculo aí, você achou 25. 25 o quê, professor? 25 gramas. Das 4 alternativas que eu tinha, a alternativa que me mostra 25 gramas é a alternativa B. Então, é isso aí. No pacote de 150 gramas de biscoito, eu vou ter 25 gramas de açúcar. Entenderam? Então, nós acabamos de falar de grandezas diretamente proporcional. Aumentou o peso, aumentou a quantidade de açúcar também, tá bom? Vamos para mais uma. Questão número 2. Para fazer um plantio de soja, foi utilizado 2 quilos de grãos a cada 20 metros quadrados da área de plantação. Quantos quilos deste mesmo grão será utilizado para o plantio de 80 metros quadrados desta plantação? Primeira coisa, a gente vai analisar as grandezas que foi nos dadas, tá certo? Então, nós temos o quê? Nós temos peso e temos medida, né? Qual peso? Eu tenho 2 quilos de grão inicialmente. E eu sei também que a minha área para que eu utilizei esses 2 quilos de grãos foi 20 metros. Então, a gente tem uma grandeza que foi dada em metros quadrados. Então, 2, quando eu usei 20 metros quadrados. Pronto. Vou montando meu esqueminha. Eu sei quantos grãos eu usei em 80 metros quadrados? Eu não sei. Então, eu vou deixar um X aqui. Poderia ser qualquer letra, viu, pessoal? Então, eu vou deixar um X para representar esses grãos que eu vou utilizar. E a área, 80 metros. Está tranquilo, foi na mesma medida. Vamos analisar.
Se eu tinha 2 quilos e eu plantei em 20 metros quadrados, para me plantar 80 metros quadrados, eu tenho que usar mais grão, não é isso? Então, o que aconteceu? Aumentei a minha medida, eu vou aumentar o meu peso também. Então, está tudo certo, diretamente proporcional, o esquema já está armado, agora é só multiplicar cruzado, resolver a equação e nós vamos descobrir a quantidade de grão que nós vamos precisar. Vamos lá, então? Então, vai ficar assim. Eu sempre começo pela variável que eu estou procurando. Então, eu vou multiplicar x vezes 20 é igual a 20x. E 2 vezes 80, pessoal? 2 vezes 80 é 160. Então, eu tenho que 20x é igual a 160, tá certo? Feito isso, isolando a minha variável, como expliquei, eu vou deixar o meu x, que é igual a 160, e o 20 que estava multiplicando, foi lá para o outro lado, dividindo. Quando eu faço isso, eu achei o quê, pessoal? Eu achei que o x é igual a 8. Então, pessoal, a alternativa correta para essa questão é a alternativa A. A alternativa A que me fala que eu vou precisar de 8 quilos. 8 quilos de quê? Dos grãos para me fazer essa plantação nos 80 metros quadrados de área que eu tenho. Deu para entender? Espero que sim. Trouxe mais uma aqui para vocês. Questão número 3. Vini tem uma doçaria. Um bolo é sempre dividido em 8 pedaços. E na promoção, cada 2 pedaços custam R$10. Mantidas as proporções, quanto custaria um pedaço deste mesmo bolo se ele fosse dividido em 10 pedaços? Olha que situação bacana que a gente tem. Ó. A gente tem que tomar cuidado com o enunciado dessa questão. Essa questão fala o seguinte, ó, que um bolo lá qualquer, ele é dividido em 8 pedaços. Ele foi dividido inicialmente em 8 pedaços. Mas fala de um valor de R$10. Mas esse valor de R$10, pessoal, é de cada pedaço de bolo? Não. Esse valor de R$10 é de cada 2 pedaços de bolo que custa R$10. Então, eu tenho que analisar o quê? Se 2 pedaços custa 10, um pedaço custa quanto? Um pedaço custa 5. Tá certo? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Tá bom. Mas aí eu peguei este mesmo bolo e ao invés de partir ele em 8, eu parti ele em 10. Pessoal, eu vou poder vender ele mais caro ou mais barato? Se você compra um pedaço maior, você paga mais caro, não é assim? Então, quando você pega um pedaço menor, você paga mais barato. Agora, veja o que aconteceu. Eu tinha 8 pedaços, que eu vendia de quanto cada? R$5 cada, viu? Então, a primeira continha é prestar atenção lá no enunciado. Então, 8 pedaços, R$5 cada. Eu quero vender esse bolo do mesmo valor, né? 8 vezes 5 vai ser R$40, tá? Só que agora eu vou dividir em 10 pedaços. Pessoal, o valor de cada fatia vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. Olha o que aconteceu, eu aumentei a quantidade de pedaços e eu diminuí o preço. Eu estou falando de grandezas inversamente proporcionais. Então, eu monto o meu esquema de 8 e 10, de 5 e x. Montei o meu esquema, mas eu posso operar com ele assim? Não. Se eu descobrir que são grandezas inversamente proporcionais, eu tenho que pegar uma das grandezas, qualquer uma que eu escolher, e inverter. Uma que está embaixo vai para cima, ou a que está em cima vai para baixo. Entendeu? Então, eu vou fazer isso aqui para vocês. Então, inicialmente, eu tinha 8 fatias e o valor R$5. 10 fatias, o valor de X reais. Mas eu descobri que são grandezas inversamente proporcional, tive que alterar. Quem que eu vou alterar? Vou pegar a minha primeira grandeza aqui de quantidade mesmo de pedaços. Então, o 8 vai lá para baixo e o 10 vai lá para cima. Tá bom? Porque eu tenho que fazer a multiplicação cruzada. Então, vamos lá. 10 vezes x vai dar 10x. E 8 vezes 5 vai dar 40. Isolando a minha variável x, eu tenho x igual a 40 dividido por 10. Lembra disso aí, né? Estava multiplicando, passou dividindo. X é igual a quanto, pessoal? A 4. Acabo de descobrir minha alternativa correta. Qual que é? Das opções que eu mostrei aí para vocês, eu tenho a alternativa C, R$4. Mas, professor, mas por que R$4? Pensa comigo. Vocês lembram que eu falei no início que eu tinha um bolo que era 8 pedaços e cada 2 pedaços custava R$10. Ou seja, o total desse bolo foi R$40. Eu tenho esse mesmo bolo
e eu dividi em 10 pedaços. Se eu vender a R$4 cada um, eu vou ter quanto? R$40. Tá vendo aí? Então deu tudo certo, conseguimos descobrir que são grandezas inversamente proporcionais. Então é só montar o esqueminha, prestar atenção. Se tudo aumentou, tudo diminuiu, diretamente proporcional. Se houve uma variação, inversamente proporcional. Pessoal, por hoje é só. Eu espero ter conseguido ajudar vocês e não deixe de acompanhar as nossas próximas aulas, tá bom? Continue praticando e eu estou te esperando para a nossa próxima aula. Até lá!